Muito bem, senhoras e senhores, 8 horas, dia de webinar de recuperação judicial. Chegamos aí no nosso quinto encontro, quinto webinar. A alegria está recebendo vocês, firmes, fortes, e vamos que vamos. Não sei se vocês observaram, naquele link que vocês efetuam a inscrição para esses webinars, nós já disponibilizamos as gravações dos webinars já realizados, e assim facilitando o acesso de todos, de todas, com relação às gravações, tá? A exemplo do webinar anterior, também estou bastante curioso aí para saber o que o professor Pandeló trará do tema Teoria dos Jogos aplicado à questão da recuperação judicial. Então, nosso encontro vai das 8 às 8h45 e mais um tema super importante para a área de recuperação judicial. Hoje nós estamos um dia da semana diferente em função do feriado de amanhã, mas os demais webinars retornam para as quartas-feiras. Professor Pandeló, é contigo. Obrigado, Stral. Bom dia para todos aqui e para os que forem assistir depois também. Tem um pessoal que acompanha depois nas gravações. Eu estava conversando com o professor Cidral. O tema hoje, de certa forma, é uma continuação do que nós vimos na semana passada. Não em termos da matéria em si, mas da forma de enxergar. Eu estava conversando com o Cidral. Na verdade, o processo todo envolve muita negociação. E a abordagem que eu vou dar aqui para a teoria dos jogos é pensando em negociação, em tomada de decisão. Então, nós vamos resgatar alguns conceitos que nós tivemos na semana passada, quando nós falamos um pouco sobre modelos de negociação, né? Então, por exemplo, tem um conceito importante, alguns conceitos importantes na área financeira. Um conceito muito importante é que os agentes econômicos têm acesso às informações para a tomada de decisão. Isso nem sempre é verdade. Nem sempre nós tomamos as decisões com acesso pleno às informações. Nós vimos que tem muita assimetria de informações. Nós discutimos isso no encontro passado. O que é assimetria de informação? Quando uma parte tem mais informações do que a outra parte. Isso é muito comum acontecer no mercado. Eu até dei o exemplo de compra e venda de carros usados. Falei daquele artigo, The Market for Lemons. Foi um dos primeiros artigos que trataram do tema. Na teoria, todo mundo tem acesso pleno às informações. Na prática, não. E isso interfere no processo de tomada de decisão. Isso é um ponto importante. Segundo ponto importante é que os agentes econômicos, ou seja, as partes envolvidas no processo, são racionais e agem buscando maximizar a sua utilidade. O que é isso? Bom, que são racionais é que eles, no processo de tomada de decisão, eles são racionais. Estava comentando com o professor Cidral aqui, agora há pouco, que nem sempre acontece isso, mesmo em processos de negociação. Às vezes a pessoa fala assim, não, eu não vou ganhar, eu vou sair perdendo, mas a outra parte também vai perder. Então, em vez de buscar uma composição que seja benéfica para ambas as partes, uma das partes envolvidas de forma totalmente irracional age no sentido contrário ao que eu acabei de falar. Eu acabei de falar que os agentes econômicos são racionais e agem buscando maximizar a sua utilidade. Ora, se eu tento prejudicar a outra parte, em vez de buscar uma composição que seria a melhor composição para nós, dadas todas as limitações impostas pelo caso concreto, eu não estou agindo de forma racional. E quando a gente fala de recuperação judicial, muitas vezes a gente não vai levar tudo. Porque a empresa está em dificuldade. O que a gente quer é recuperar a empresa. Então, algum grau de negociação, algum grau nós vamos ter que ceder um pouco. Na verdade, todas as partes vão acabar cedendo um pouco
em prol de um bem maior, que é manter a empresa funcionando, continuar operando com essa empresa, de tal forma que todos ganhariam no final. Então, quando a gente for falar de teoria dos jogos, nós estaríamos pensando num jogo do tipo cooperativo, um jogo cooperativo, né? Onde as partes poderiam compor de tal forma a buscar o melhor resultado para todos envolvidos, dadas as restrições impostas pelo caso concreto, dadas as restrições impostas pelo problema apresentado. Então, basicamente, o que a gente vai discutir é isso. Eu vou falar um pouquinho da teoria dos jogos, alguns conceitos básicos. Vou dar 2 exemplos da teoria dos jogos, só para mostrar um pouco essa questão da negociação. E depois nós vamos para a aplicação da teoria dos jogos para a recuperação judicial, que é basicamente um processo de negociação, né? Esse vai ser o último módulo onde nós vamos colocar assim, nós temos 3 tipos de módulos nesse evento, né? Os 3 primeiros foram módulos financeiros clássicos, finanças corporativas, análise econômico-financeira e avaliação de empresas. Aí tivemos 2 módulos mais heterodoxos, vamos dizer assim, teoria de decisão e teoria dos jogos. E os outros 2 últimos módulos voltam a ser clássicos. Plano de recuperação, né? A gente vai falar de plano de negócios, como montar um plano de recuperação, e os aspectos legais envolvidos no processo. Então, dando continuidade aqui, o nosso evento são 7 encontros, 7 temas diferentes. Hoje nós estamos aqui no 5º encontro, Teoria dos Jogos e Recuperação Judicial, faltam mais 2, Planos de Negócios e Recuperação Judicial, e depois os aspectos legais de um plano de recuperação judicial. Lembrando da importância de vocês se inscreverem lá no link, porque todo o material fica lá, inclusive, pelo que o professor Cidral falou, as gravações. Bom, isso aqui nós já tínhamos discutido, já tínhamos apresentado no encontro passado, as partes envolvidas, né? Então, está o judiciário, aqui o Ministério Público também pode estar aqui, e aí a gente tem a empresa e os credores. Credores de vários tipos, créditos trabalhistas, o fisco. E dentro dos credores, vamos pensar aí as outras empresas com as quais a nossa empresa que está no processo de recuperação opera, nós podemos ter classes diferentes de credores. Isso que torna a negociação um pouco mais complexa. Nós vamos ter credores, por exemplo, que vão ter garantias reais. E nós vamos ter credores que vão ser detentores de créditos quirografários. E tem uma diferença muito grande entre os dois. Para quem tem garantia real, se a empresa tiver sua falência decretada, provavelmente essa empresa vai conseguir recuperar o seu crédito. Já para quem tem um crédito quirografário, a possibilidade de recuperação desse crédito vai ser muito menor, porque eu tenho um crédito sem garantias reais, né? Muito mais difícil de difícil recebimento. Então, muitas vezes, a maneira como o credor olha para a recuperação é diferente, dependendo do tipo de crédito que ele tem. Então, esse é um ponto importante quando a gente pensa nesse processo de negociação. E a abordagem que a gente vai dar aqui para a teoria dos jogos é a abordagem de negociação, que foi o que nós já começamos a discutir na semana passada, quando nós vimos aquele conceito, que é um conceito bem importante, de zona de possível acordo, a tal da ZOPA lá. Até onde dá para ir? Até onde eu estou disposto a negociar? Então, a partir dali, pode sair algum tipo de negociação, algum tipo de acordo, que pode ser bom para ambas as partes, de novo, dadas as condições impostas pelo mercado, né?
Então, por exemplo, numa recuperação judicial, eu posso ser meio que obrigado a aceitar um deságio aí em relação ao valor de face da minha dívida. Mas é aquilo, eu vou aceitar esse deságio porque eu quero receber parte, pelo menos, do meu crédito. E eu estou apostando na recuperação da empresa para, eventualmente, continuar fazendo negócio com ela no futuro. Então, esse é o objetivo, né? Eu não estou pensando na recuperação. Tem uma diferença entre recuperação da operação e recuperação da empresa. Eu vou perder um pouco naquela operação específica, porque eu estou apostando na recuperação da empresa e eu estou focado lá na frente em continuar fazendo negócios com ela e, eventualmente, esses negócios serem rentáveis, interessantes e atrativos para mim. Aqui alguns conceitos básicos da teoria dos jogos, né? Jogadores vão ser as partes envolvidas. Lances vão ser as decisões tomadas pelos jogadores. Então, toda rodada de discussão, de negociação, eu vou ter que tomar decisão. Aqui são conceitos bem básicos e dá para a gente ir aprofundando. Ganhos ou payoffs, valor recebido ao final dos lances. Então, vai ser uma medida de utilidade da decisão, o quanto aquela decisão foi benéfica para mim ou não, né? Lembrando que num processo de recuperação judicial, nem sempre nós vamos conseguir receber tudo. Aliás, quase nunca. Nós vamos ter que abrir mão de alguma coisa em prol de uma boa negociação para todas as partes, né? E o conceito de estratégia, que são como as decisões são tomadas ao longo do tempo. E nós vamos ver que tem dois tipos de estratégia, a estratégia pura e a mista. Normalmente, a gente trabalha mais com a estratégia mista do que a estratégia pura. Nós vamos falar um pouco mais sobre estratégias daqui a pouco. A estratégia pura, o que é a estratégia pura? Ela se caracteriza pela independência do modo como as decisões são tomadas, de tal forma que uma decisão não interfere nas demais. Isso numa recuperação judicial é muito complicado. Por quê? Porque uma decisão ou uma posição tomada por uma parte interfere nas demais, né? Então, por isso que a cooperação é muito importante, né? Cooperação é muito importante. Então, um conceito aqui da teoria dos jogos importante para nós em recuperação judicial é cooperação, jogos cooperativos, né? Jogo de soma zero, zero sum game, você já deve ter ouvido falar eventualmente isso. O que é isso? É quando você tem a soma dos resultados, os payoffs, sendo igual a zero. É aquele tipo de decisão onde o ganhador leva tudo. Um ganha e outro perde. Não é o tipo de modelo que a gente busca numa recuperação judicial, né? Como eu disse, a gente vai estar buscando mais algo no sentido de cooperação, tá? Num jogo soma zero, você tem ganhador e perdedor. Quem ganhou, leva tudo. Quem ganhou, ganha 100. Quem perdeu, perde 100. Mais 100, menos 100, zero. Um leva tudo, o outro perde tudo. O que a gente quer aqui é cooperação. Aquele conceito que eu comentei com vocês hoje, logo no comecinho, informação completa. O que seria um jogo de informação completa? Quando todos os jogadores têm acesso a todas as informações e estratégias do jogo. Isso não é comum também, do ponto de vista teórico a gente considera isso, mas na prática existe, como nós já discutimos no encontro passado, e como eu falei um pouquinho hoje, existe uma simetria de informação muito forte, né? Então, as pessoas não têm acesso às mesmas informações, as pessoas não têm acesso a todas as estratégias possíveis. Aqui quem começou, que está errado, né? Precursores. Aqui quem começou a teoria dos jogos
Então, tem aqui o trabalhinho que eu coloquei para vocês aqui do von Neumann e Morgenstern, Teoria dos Jogos e Comportamento Econômico. Olha que interessante, é um trabalho bem antigo, e esse trabalho inspirou o John Nash. Aqui está a primeira página da tese de doutorado do Nash, que ele fez em Princeton. Essa tese de doutorado tem 26, são 26 páginas no total. É uma tese com 26 páginas. E só duas citações. Uma das citações é o trabalho do von Neumann e do Morgenstern, e a outra citação da tese do Nash é um trabalho dele mesmo, né? E ganhou o prêmio Nobel com essa tese de 26 páginas, né? Então, é só uma curiosidade. Às vezes você vê uma tese com 400 páginas e não tem muita novidade. E com 1000 citações, a do Nash tinha 26 páginas, duas citações, sendo que uma era dele, mas inovou, né? E se vocês olharem aqui, ó, são jogos não cooperativos. Então, ele trabalhou aqui modelos de jogos não cooperativos. Esses modelos são muito usados aí em análise de formação na economia, né? Quando você estuda estruturas de mercado e tudo mais. Para nós aqui, o que interessa mais, justamente os jogos cooperativos. Aqui alguns pontos importantes na definição da teoria dos jogos. Trata-se, na verdade, de uma interação estratégica, onde você vai ter organizações ou pessoas, do ponto de vista real, do ponto de vista prático. E essas organizações ou pessoas, nesse modelo de interação estratégica, vão ponderar, vão analisar, vão pensar, vão tentar estudar as estratégias e movimentos uma das outras. Isso aqui é interessante. Ponderar as estratégias e movimentos uma das outras. Aquela tal questão de ação e reação. Eu vou movimentar minha peça no tabuleiro de xadrez assim. Como é que a outra parte vai movimentar? Então, quando você pensa nos seus movimentos ou nas suas estratégias, você está tomando uma decisão, por isso que isso aqui envolve um processo de tomada de decisão, mas você tem que pensar, eventualmente, como que a outra parte vai reagir. A sua decisão acaba sendo influenciada pela possibilidade de reação da outra parte. Então, isso aqui é algo bem interessante, é um processo de tomada de decisão extremamente complexo. Partindo da premissa, e é uma premissa razoável, de que os agentes econômicos vão buscar, são racionais, e que eles vão buscar maximizar a sua utilidade, ou seja, vão tentar aumentar os seus ganhos, vão tentar tomar as decisões mais racionais possíveis, a gente pode imaginar que eles estão raciocinando estrategicamente. Então, esses são alguns pontos importantes de uma possível definição para a teoria dos jogos, que eu queria apresentar para vocês. Aqui, como em geral, vocês vão ver as matrizes de payoffs. Matrizes de payoffs. O que são os payoffs? Os resultados, as saídas, né? Então, aqui eu tenho o jogador 1, tenho as estratégias possíveis. Aqui, para simplificar, só tem duas, mas podem ter várias. E aqui eu tenho o jogador 2 e as estratégias possíveis. E aí você vai ter um conjunto aqui de resultados. Eu vou, num próximo slide, nesse aqui, vai ficar mais fácil para a gente explicar. Eu coloquei esse exemplo aqui, esse aqui é um exemplo clássico, dilema dos prisioneiros. Na verdade, nós temos duas pessoas que foram presas. Essas pessoas estão mantidas separadas, então elas não podem conversar para combinar uma situação. E elas têm duas possibilidades. Elas podem ficar em silêncio e não confessar nada, ou elas podem confessar. E os resultados são muito diferentes, dependendo se elas confessam ou não. Tá?
Existem vários exemplos desses na internet, tá? Com resultados diferentes, porque você pode mudar aqui. Eu peguei um deles, esse aqui é um deles, tem vários. Mas, por exemplo, nesse exemplo aqui, se o prisioneiro 1 confessa e o 2 não, o que acontece? O que confessou pega 1 ano de pena e o que não confessou pega 4 anos de pena. Aqui 4 anos seria a pena máxima, tá? A pena máxima na sentença, está aqui embaixo em vermelho, seria 4 anos, por exemplo. Então, o 1 teve um benefício. Por quê? Porque ele confessou. O 2 ficou quieto e teve 4 anos de pena. Vejam, nem o 1 nem o 2 vão ter certeza que a outra parte vai confessar ou vai ficar quieto. Se ambos ficassem quietos, seria o melhor cenário. Concordam? Ambos ficaram quietos, 2 anos de pena para cada um. O melhor cenário. Só que eles não têm certeza absoluta como a outra parte vai se comportar. Se ambos confessarem, cada um vai pegar 3 anos de pena. Observem que ambos confessando, cada um pega 3 anos de pena. Não é um cenário tão bom. O ideal seria que nenhum confessasse. Porém, como ninguém sabe qual vai ser a reação do outro, e ninguém quer ficar preso 4 anos, o que vai acabar acontecendo? Qual que seria a estratégia dominante? Estratégia dominante seria aquela melhor estratégia para o caso, dado que você não sabe exatamente o que o outro vai fazer. Porque se a gente fosse pensar na melhor estratégia do caso, desde que podendo você conversar com a outra parte, você falaria assim, ó, vamos fazer o seguinte, ninguém confessa, todo mundo boca fechada, que nós vamos pegar a menor pena. Isso, de certa forma, pode acontecer quando as empresas fazem uma espécie de cartel. Elas combinam preço, etc. É como se elas estivessem atuando em conluio, né? Então, já que não dá para ter essa conversa, que eles estão separados, o que seria o racional aqui? Eu vou confessar, porque eu não sei exatamente o que a outra parte vai fazer, e se a outra parte confessar e eu não, eu vou ficar preso muito mais tempo. Então, ambos acabam confessando e acabam pegando uma pena de 3 anos. Não foi o melhor, resultado, mas é a estratégia dominante. Dadas as situações, essa é a melhor estratégia. Vamos ambos confessar, e o ganho que nós vamos ter é um ganho de 1 ano. Cada um vai ter um ganho de 1 ano em relação à pena máxima. Ganhei 1 ano, a utilidade para mim aqui foi ganho de 1 ano. A utilidade para mim aqui foi ganho de 1 ano. Aqui, se um confessar, ele vai ter um ganho de 3 anos, o outro que ficou quieto não tem ganho nenhum, então essas aqui não são estratégias ótimas. Essa aqui seria uma estratégia muito interessante se eles pudessem conversar entre eles, mas não podem, né? Então, olha só, esse tal de equilíbrio de Nash, ele vai ser aquela estratégia que vai produzir o maior payoff, e payoff aqui é resultado, né? Potencial, porque a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, mas imaginando o que poderia ser feito pelos outros jogadores aqui, outros players, jogadores aqui, vamos pensar nas outras partes envolvidas, né? Se fosse uma recuperação judicial, os outros credores, né? Então, isso aqui é muito interessante. Então, vejam, na verdade, nós estamos limitados nesse caso. Por quê? Nós estamos tomando a melhor decisão, teoricamente falando, sem saber exatamente o que a outra parte vai fazer. Mas eu estou analisando aqui que a outra parte é racional e vai tentar maximizar a utilidade para ela, vai tentar fazer o que for melhor para ela.
E aí a gente cai nessa situação. Então, é um caso bem interessante este caso aqui, né? Então, é um caso onde nós conseguimos encontrar uma estratégia dominante. É a melhor opção para um jogador, sem que ele se preocupe com a estratégia escolhida pelo outro. Porque, eventualmente, não dá para saber. Eventualmente, não dá para saber. Então, esse conceito é um conceito muito importante. Nós usamos esse conceito aqui, neste caso. Tá? Então, vejam, esse caso é um caso bastante usado, até no direito, quando se fala em teoria dos jogos, se fala no dilema dos prisioneiros. Só a título de curiosidade, uma delação premiada, se vocês pararem para pensar, e a delação premiada foi muito usada na Lava Jato, ela tem por trás do modelo teórico da delação premiada um pouco da teoria dos jogos. Né? Então, você separa as pessoas que estão sendo investigadas, não deixa elas se comunicarem, e você tenta, usando aí conceitos da teoria dos jogos, beneficiar, vamos dizer assim, a acusação em busca de informações importantes em troca de benefício para a parte que está sendo acusada. Aqui é um outro exemplo bacaninha de aplicação de teoria dos jogos. E esse exemplo é interessante. Olha só. A batalha do sexo. Marido e esposa querem fazer algo sábado à noite. A esposa quer ir no cinema, quer ir no balé, quer ir no teatro. E o marido quer assistir luta. Coloquei aqui o UFC. Então, para a esposa ir para o balé tem uma utilidade de 2. Para o marido, assistir luta tem uma utilidade de 2. Mas essa utilidade de 2 é se for com a outra parte. Porque se forem a eventos separados, você poderia falar assim, então manda a esposa para o balé e o marido para a luta. Não gera satisfação, a utilidade é 0. Já ir com o companheiro ao evento que não é de sua preferência gera um nível de utilidade 1. Olha que interessante. Então, nesse caso aqui, o que vai acontecer provavelmente? Alguém vai ceder. Alguém vai ceder. Eu sei que esse exemplo aqui não tem. Não fica difícil aplicar ele para recuperação judicial, mas, de certa forma, é isso que vai acontecer. Alguém vai ceder. Você não vai fazer aquilo que você quer, exatamente, 100%. Eu quero ir no balé, mas eu não vou. Mas eu vou com a minha esposa, ou vou com o meu marido assistir uma luta. A utilidade vai ser 1. Eu não gosto de luta, mas eu vou estar com o meu marido. Ou eu não gosto de balé, mas eu vou estar com a minha esposa. Então, uma das partes não atingiu o objetivo que ela queria exatamente, mas ela compôs, ela conseguiu alguma coisa. Ela atendeu o interesse da outra parte. Porque, vejam, ir a eventos separados não gera satisfação. Então, dá para fazer uma analogia disso com a recuperação judicial, usando aqui os conceitos de teoria dos jogos, os conceitos de decisão, os conceitos de estratégia dominante, o conceito de utilidade. Né? Então, dá para fazer esse tipo de... Aqui os exemplos, né? Se cada um for fazer o que quiser, um vai assistir à luta, o outro vai para o teatro. Se for separadamente, não vai ter, ninguém vai ficar satisfeito. Então, é mais interessante alguém ceder um pouco, e aí pode ser o marido ou a mulher, nós vimos aqui os 2 exemplos, acompanhar o parceiro, porque
a utilidade vai ser maior. Então, esse aqui é um exemplo muito interessante. Então, como é que você resolve um caso desse? Eu tenho que pensar como estratégia mista, estrategicamente. Não é tudo ou nada. Eu tenho que compor, eu tenho que ceder. Até porque, se vocês lembrarem lá o primeiro, o segundo, logo no começo, os primeiros slides, na estratégia pura, uma decisão tomada não interfere nas demais. Mas no mundo real, não é o que a gente vê. No mundo real, a gente trabalha mais com as estratégias mistas. Então, aquele princípio da física lá, ação e reação, no mundo real existe. Né? Então, nós temos que tomar as nossas decisões pensando em como elas vão impactar não só a nossa vida, mas a vida das outras partes envolvidas no processo, e eventuais retaliações que possam advir das nossas decisões. Então, fica mais complexo. Então, a gente tem que pensar estrategicamente nisso. Então, estou colocando isso tudo para mostrar que dá para aplicar teoria dos jogos, não só para a recuperação judicial, mas para o dia a dia da vida da gente. Né? Teoria dos jogos é aplicado hoje para várias áreas. Bom, aqui um exemplo de aplicação que eu peguei para vocês. Existem vários, tá? Eu peguei um exemplo real de uma dissertação de mestrado, se eu não me engano, da PUC-Rio. Acho que mais um ou dois slides vai estar a capinha da dissertação. Foi um caso real, eles analisando a recuperação da Oi, usando teoria dos jogos. Só para fazer aqui uma ponte, né? Eu coloquei aqui alguns elementos só para a gente fazer o link entre o que nós vimos de teoria dos jogos e a recuperação judicial. Então, relacionar recuperação judicial e teoria dos jogos. Quem são os jogadores? Todas as partes envolvidas. Os credores, e aí a gente pode pensar em todos os níveis de credores, e a empresa. Né? E aí dentro ainda tem o Ministério Público, tem o Judiciário. Né? O plano de recuperação judicial poderá ou não ser aprovado. Tá? Isso vai depender de como os jogadores, no caso os credores, vão avaliar aquele plano. Isso vai depender de uma série de outros fatores, porque o juiz também tem uma parte importante aí, o Ministério Público, e a empresa. Né? Caso não haja, os players envolvidos não concordem com o plano, será convocada uma assembleia de credores. E o que eu posso ter aqui de resultado final? Aprovação do plano ou rejeição do plano e decretação de falência. Então, existem várias possibilidades aí. É óbvio que a decretação da falência, a princípio, seria a última hipótese, em tese, só se não houver condições de recuperar a empresa, porque numa análise assim abstrata, a decretação de falência vai ser sempre a pior solução. Você está tirando o negócio, né? Está acabando com o negócio. E são muitas partes envolvidas. Além dos credores, tem os funcionários, tem os aspectos trabalhistas, tem o fisco, né? A sociedade de uma maneira geral. Então, seria algo a ser evitado. Né? A recuperação judicial é o objetivo e a falência é quando tudo dá errado. Já comentei algumas coisas aqui. Existem credores de diversas classes. Vamos entender a natureza do jogo, né, da recuperação judicial. Alguns têm garantias reais e outros não. Pensando de forma egoísta, tá? Sem pensar no social, sem pensar na empresa, sem pensar no todo. Em tese, um credor que tem garantia real,
em tese, ele pode ter menos interesse numa negociação do que o credor que tem uma garantia, que não tem uma garantia real, uma garantia pirografária. Em tese. Tá? Então, isso aqui é algo importante a ser analisado. Tanto que a gente separa os credores por classes, tipos de garantia, tudo mais. Por que é importante isso? Porque o impacto da rejeição do plano e uma eventual falência pode impactar de maneira muito diferente as partes envolvidas, dependendo, principalmente, do tipo de garantia. Aqui um ponto importante para fazer essa relação. Né? Apesar desse fato de nós termos credores aí com tipos de garantias diferentes que, em tese, poderiam ter interesses diferentes, uma recuperação judicial, se a gente for fazer analogia com a teoria dos jogos, seria um jogo do tipo cooperativo, não um jogo de soma zero, onde um ganha, o outro perde na mesma dimensão. Né? O que se busca numa recuperação judicial seria a cooperação, seria a composição, de tal forma, aquilo que eu comentei aqui, a se ter o melhor possível, dadas as limitações impostas pelo caso concreto. Então, isso é muito importante. Né? Dado o caso concreto, quais são as possibilidades? Né? Até onde dá para ir? Então, esse é um ponto importante para a gente discutir. Se não houver acordo e partirmos para falência e liquidação de ativos, aí é um jogo não cooperativo. Né? Vamos tentar maximizar a utilidade. Eu sou um credor que tenho garantias reais, eu não quero a aprovação do plano, quero a falência da empresa e quero liquidar a operação. Claro que no modelo deste tipo, nós teremos, ou pelo menos potencialmente, muitas externalidades negativas. O que é isso, externalidades negativas? Externalidades é sempre quando aquela decisão extrapola o ambiente no qual ela está sendo tomada. Então, por exemplo, para a sociedade, seria muito ruim a liquidação da empresa. Menos impostos, menos renda, os trabalhadores também, né? Menos empregos. Isso é ruim, isso quebra um pouco o objetivo da recuperação judicial, que é justamente garantir a continuidade da empresa. Né? Então, externalidades negativas. Além dos impactos econômicos, nós vamos ter impactos sociais negativos. Né? Então, a recuperação judicial pode ser vista como um jogo cooperativo. Cada um abrindo mão de um pouquinho que teria direito, para que, no final, todos, entre aspas, ganhem. Né? É claro, vai ter que ter alguma perda, mas, dada a composição feita, dado o cenário real, dado o caso concreto, foi a melhor solução possível. E essa empresa pode se recuperar, e o que eu perdi hoje, eu posso ganhar no futuro. Então, do ponto de vista de negócios, isso pode ser interessante. Aquilo que eu falei. Se nós formos agir de forma racional, o racional numa situação da empresa em crise é eu perder um pouquinho hoje, abrir mão de tudo que eu poderia receber hoje, para que lá na frente eu receba essa diferença, continuando operando com essa empresa, continuando fazendo negócio com essa empresa. Esse aqui é o exemplo que eu falei para vocês. Olha, é uma dissertação de mestrado, Felipe de Oliveira Coutinho. O nome dela é Teoria dos Jogos e Recuperação Judicial de Empresas. Tem um ferramental
teórico bem desenvolvido, né? Bem desenvolvido. Quem tiver curiosidade pode pegar e ler. É um pouco difícil a leitura dela, porque no começo tem uma base matemática mais forte. A teoria dos jogos tem uma base matemática muito forte mesmo, mas dá para ler a dissertação. Ele separou aqui os créditos em vários tipos. Créditos trabalhistas, tá? Colocou como grupo A. Créditos com garantias reais, então os outros créditos que não trabalhistas e não fiscais foram divididos em B, créditos com garantias reais, e C, créditos quirografários, que são aqueles créditos sem garantias, no frigir dos ovos, né? Onde a garantia não é garantia real, é, por exemplo, um aval, que na hora da execução praticamente você fica sem nada. Então, aqui, os exemplos que ele usou na dissertação dele. E aqui, as possibilidades. Então, foram feitas as propostas. No caso aqui, você tem uma proposta de aceitar ou não. Veja, não é que se você não aceitar, você não vai receber nada. Você pode receber alguma coisa, mas no momento é isso. Aceita e recebe o que foi proposto, ou não aceita e não recebe, isso vai ser discutido depois, né? Claro, são vários tipos de crédito, e na dissertação ele aprofunda bastante isso, tá? Mas esse aqui é um exemplo simples, com possibilidade sim e não, tá? Tem um outro aqui, que eu vou mostrar para vocês, para a gente fechar essa discussão, que é um pouco mais complexo. Eu posso aceitar ou não. Então, ofereceu, por exemplo, 1.000, mas vale mais do que 1.000. Então, o que ele está propondo aqui é um deságio. Você quer receber 1.000 agora? Sim ou não? Ah, eu quero. Não, não quero. Bom, então você vai receber 1.430,27, mas em 14 anos, ou em 10 anos, ou em 6 meses, ou em 5 anos. Então, são propostas diferentes. E aí, o que dá para imaginar aqui? Ou o que pode levar a essas propostas diferentes? Aqui é um exemplo hipotético, uma discussão hipotética que eu estou tendo com vocês, tá? O que pode levar, e eu vou parar nessas duas aqui só, não vou continuar aqui. O que pode levar a isso é o tipo de crédito que eu tenho, a minha necessidade de recursos, o meu interesse e a minha parceria com a empresa, o meu relacionamento com a empresa, porque aqui tem um deságio em relação ao valor de face. Vamos imaginar que o valor de face seja 1.430, esse que está aqui, 1.430,27. Aqui tem um deságio aí relativamente grande, né? Mas eu posso aceitar o deságio e receber hoje. Ou eu posso não aceitar o deságio, eu quero receber o valor integral corrigido, mas a empresa, no plano dela, prevê pagar isso em, por exemplo, 5 anos. Então, pessoal, no final das contas, é uma continha de matemática financeira. Valor presente, valor futuro, o PNT, que são as parcelas, o pagamento, a taxa de juros que eu estou imaginando, a minha necessidade, o tipo de crédito que eu tenho, eu coloquei aqui, ó, classe B ou C, se é um crédito com garantia real ou não. Então, são vários os aspectos envolvidos. O X da questão aqui, que eu queria reforçar com vocês, é que envolve uma negociação, envolve um processo de tomada de decisão, envolve uma decisão que pode ser racional. Como eu estava comentando com o Cidral, de repente não é, o que seria uma pena. Fala, não, eu não aceito
Eu aceito 0 de deságio, eu não quero deságio, eu quero receber integralmente. Nem que seja um negócio ruim para mim, mas eu vou ferrar a outra parte. Mas não é o que a teoria preconiza e, em tese, não é o que deveria ser feito. Mas vejam, são múltiplos fatores aqui para eu aceitar o deságio e receber agora, ou para eu tentar receber mais próximo do valor de face, só que num prazo maior. É uma decisão difícil, é uma decisão individual. Mas aqui nesse modelo, o plano de recuperação foi aprovado e o que os credores estão fazendo é vendo como é que eles vão receber o que, dadas as diversas propostas, como que eles vão querer receber os seus créditos. Então, pessoal, no final das contas, pegando aquilo que eu falei, não deixa de ser um processo de negociação, né? Então, o que nós vimos na semana passada e o que nós vimos hoje nada mais é do que a importância da negociação para este tipo de operação. É isso. Esses eram os pontos que eu queria discutir com vocês. Finalizamos aí mais um módulo desse nosso ciclo de webinars, né? E na semana que vem voltamos na quarta-feira e voltamos com plano de negócios aplicado à recuperação judicial, que é um tema extremamente importante, porque uma vez deferida a recuperação judicial, o juiz vai dar, a petição inicial, né, da recuperação judicial, o juiz vai dar um prazo de 60 dias para que a empresa apresente o tal plano de recuperação judicial. E aí a gente vai ver um pouco como fazer esse plano, o que ele deve conter. E aí aqueles módulos iniciais de finanças corporativas, análise econômico-financeira e avaliação de empresas vão ser fundamentais. Não que o plano vá se limitar a isso. O plano vai envolver a parte de operações, a parte de estratégia, a parte mercadológica, mas no final das contas, o que o juiz, o que o Ministério Público, o que os credores vão estar olhando é a viabilidade financeira da sua proposta. Mas isso fica para quarta-feira que vem. Passo a bola para o Cidral. Maravilha, professor Pandeló. Vencemos aí a nossa agenda, tema bastante novo, interessante. E você que está participando ou você que está assistindo este webinar, lembramos que esse é o nosso quinto tema, nosso quinto webinar. Os demais já estão lá no link para que você possa assistir os temas anteriores. E o nosso objetivo aqui é, a cada encontro, trabalhar os módulos que fazem parte do curso de formação em recuperação judicial e também com a possibilidade das pessoas cursarem módulos adicionais e tendo a sua pós-graduação. Muito bem, muito obrigado aí pela participação de todos. Desejo aí um bom restante de semana. Temos um feriadinho amanhã e força total. Muito obrigado a todos, a todas e até mais. Um abraço. Abraço, tchau, pessoal.